Hoje nós damos sequências aos nossos estudos nas doutrinas da graça. Meus irmãos, e hoje nós vamos abordar uma doutrina muito especial, chamado eleição incondicional. É o segundo ponto da tulipe. E antes de iniciarmos, essa doutrina, ela acomete muitos cristãos de muitas dúvidas. Muitos acabam com muitos questionamentos. Alguns não gostam dessa doutrina, pois acreditam que ela é antibíblica. E outros acreditam que ela não se encaixa à nossa liberdade. Alguns têm forte repulsa por essa doutrina. E essa doutrina aqui, quando ela é estudada profundamente, nos revela maior louvor a Deus. E hoje eu gostaria de que estudássemos e teremos a exposição do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler 14 versículos sequenciais, mas eu gostaria de expor somente 3 versículos por conta do tempo. Então, se você puder, abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, eu farei a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a Confissão de Fé de Westminster diz que nós estamos diante de um alto mistério, o mistério da predestinação. E eu gostaria de expor esse capítulo, ou melhor, esses 3 versos do primeiro capítulo, com muita cautela. Nós vamos analisar palavra por palavra. Eu gostaria que você se atentasse. Você que tem ainda um tipo de resistência contra a doutrina da predestinação, eu gostaria que você observasse, não as minhas palavras, mas as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aqui. Um autor inspirado pelo Espírito Santo que nos escreveu a carta, e essa carta ela foi inicialmente endereçada à igreja de Éfeso, mas ela tinha que rodar a outras igrejas, então outras regiões que ficavam ali próximo, como a Laodiceia, Colossos e Herápolis. Então essa carta era uma carta circular. Vamos explicar rapidinho o contexto. Paulo ele está preso sob o regime de Roma. E aqui ele está escrevendo a carta com o propósito de confortar os efésios, o povo de Éfeso, a igreja de Éfeso. Então ele escreve essa carta com esse primeiro propósito. E o conteúdo dela é riquíssimo. Primeiro nós vemos a origem da igreja. A carta pode ser dividida de duas formas. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele vai tratar especificamente de doutrina. Então ele vai trabalhar de maneira muito ampla o que é ser igreja, a origem da igreja. E do 4 ao 6, nesses últimos capítulos da carta, Paulo vai tratar da prática cristã.
Então, primeiro ele trata de doutrina e depois ele trata de prática. Mas, de forma alguma, Paulo desassocia a doutrina da prática. Então, Paulo ele faz de maneira magistral isso aqui. Então, o conteúdo é o que é a igreja, a sua origem, os privilégios da igreja, os deveres dos crentes, e também ele tem como uma grande forma de encorajar, através dessa carta, os crentes que estavam em liberdade ainda. Imagine só, o principal líder, o principal pregador dos gentios está aprisionado, e a igreja está com medo, por conta da perseguição que ocorre pelo regime de Roma, pelo Império Romano. Então ele está escrevendo essa carta e fala, isso aqui tudo, mesmo eu estando preso, está dentro do controle soberano de Deus. E aqui nós vamos para o nosso primeiro verso, irmãos. E eu gostaria de trabalhar por partes a doutrina da eleição, tá? Primeiro, Paulo ele inicia assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos, irmãos, esses 14 versículos de uma verdadeira doxologia de Paulo. Se você olhar para a sua carta, ou para a sua Bíblia, você vai poder observar que ele fala 3 vezes para o louvor da sua glória. Primeiro nós vemos isso no versículo 6, e aqui do versículo 3 ao versículo 6, ele vai tratar especificamente da pessoa do Deus Pai. Na sequência, do 7 ao versículo 12, nós vemos ele trabalhando acerca da pessoa do Filho. Ele está falando sobre Deus Filho e a obra de Deus Filho. E até do 13 até o 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então ele está trabalhando a Trindade e apresentando que a Trindade trabalha na nossa eleição. De maneira muito clara isso. E aqui nós chamamos isso de uma doxologia. O que é doxologia? Que palavra difícil é essa? Doxologia vem de 2 palavras gregas. A primeira palavra é doxa e a segunda é logos. A primeira palavra doxa significa glória e a segunda palavra logos é palavra mesmo. Então a palavra de glória. Então é um louvor. Isso pode ser feito em forma de hino, em forma de poema, isso pode ser na forma como uma declaração doutrinária, como nós vemos aqui. Então isso aqui é uma verdadeira doxologia. Agora entrando na carta, Paulo ele inicia essa doxologia, esse hino de adoração, esse hino de glória, essa palavra de glória, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos primeiramente o autor da eleição. Quem escolhe? Está escrito aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que vai acontecer, irmãos? Nós vimos na última mensagem sobre a doutrina da depravação total, ou corrupção total, né? Que vai ensinar que após a queda, todos os homens se tornaram inimigos de Deus. Todos os homens eles se tornaram em rebelião contra Deus. A queda afetou todas as áreas da nossa vida, inclusive de maneira profunda a nossa relação com Deus. Nós fomos considerados inimigos de Deus. É o que está escrito em toda a Escritura. Nós somos considerados como desobedientes. Romanos capítulo 3, nós vemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos lá que não existe nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que queira a Deus, nenhum que deseja a Deus. Nós nos tornamos completamente alienados de desejar a Deus, completamente incapacitados de desejar a bondade de Deus, a graça de Deus, a pessoa de Deus. Muitas vezes nós queremos, como incrédulos, as bênçãos de Deus, mas nós não queremos o Deus das bênçãos. Então, o que acontece? A humanidade toda se torna reprovada, inteiramente reprovada. Nós vemos isso em Romanos capítulo 3. Somos chamados de inimigos de Deus. Isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. E aí o que acontece? Nós precisamos, por conta disso, de que algo sobrenatural nos alcance. Naturalmente nós não temos como chegar a Deus, então precisamos de uma intervenção sobrenatural, que aí nós lemos aqui nos últimos versículos, que é o próprio Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele não tenta convencer, ele não tenta de forma alguma, assim, ele convence, por causa que ele é o Deus Espírito Santo. Né? Então, quando nós vemos algumas igrejas dando ordens ao Espírito Santo, é muito estranho, porque eles estão dando ordem a Deus, né? E Deus não se submete à vontade humana. Então, é o próprio Espírito que inclina a nossa vontade, quebra as barreiras do nosso coração e nos convence de que somos pecadores e necessitamos de Deus. Mas aqui, até então, é a primeira sentença, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está fazendo referência ao Deus Pai, o Deus revelado no Antigo Testamento. Vocês viram que no comecinho eu falei sobre a revelação de Deus no Antigo Testamento. Deus se revelando ao povo de Israel, e aqui como sendo o seu povo escolhido. E como eu disse,
havia dentro de Israel uma linhagem santa, uma linhagem dos escolhidos. Aí você vai falar, como assim? Não é todo o povo de Israel escolhido? Não, né? Nós sabemos que, por exemplo, quando nós vemos Esaú e Jacó, por exemplo, os dois não são escolhidos, só um é escolhido. Quando nós continuamos, nós vemos vários reis maus que não foram fiéis ao Senhor, demonstraram que não amavam o Senhor, e eles foram reprovados. Nós vemos isso o tempo todo lá, dentro de Israel, dentro do povo, dentro da linhagem de Israel, o povo escolhido de Deus. Nós vemos lá pessoas que elas não foram fiéis a Deus, elas não permaneceram, e algumas outras permaneceram, por causa que essas que permaneceram era a linhagem perfeita que o Senhor atraiu para si. Então o povo escolhido está dentro de Israel, vindo, e aí quando eu coloquei, nós somos o Israel dos dias de hoje, o povo escolhido de Deus, a igreja de Cristo é o Israel. E aí você vai falar, bom, e qual é o propósito de Deus para Israel nação? Né? Nós voltando para Romanos, nós vemos a partir do capítulo 9 até o 11 ali, Paulo muito triste, né, com a rejeição dos judeus ao rejeitarem Cristo. Mas é dito lá que há um remanescente em Israel que em algum momento eles vão crer em Cristo e assim eles vão alcançar a salvação e Cristo vai cumprir a sua promessa para Israel como nação. Mas deixando muito claro aqui que Israel, nação, ela não como um todo é o povo escolhido de Deus. Tá? Nós temos visto uma guerra acontecendo agora em Israel e algumas pessoas ficam questionando sobre esse assunto. Né? Os dispensacionalistas eles vão acreditar que Israel, Deus tem uma promessa específica para Israel como nação. Né? Nós desconsideramos, pois é uma interpretação muito fraca, muito ruim, e dispensacionalismo é uma doutrina que acaba sempre recorrendo a novas doutrinas para tentar readaptar suas ideias. Então não é uma teologia formada, né? É uma teologia que sempre estão reinventando. Mas retornando aqui ao texto, o autor da eleição, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que somos informados aqui que Deus é o autor da eleição, Deus o Pai. Agora, quem é o alvo da eleição? Paulo escreve que nos abençoou. Paulo, ele está se incluindo nisso. E ele está escrevendo a carta para quem? Para uma igreja. Então, quem é o alvo da eleição? A igreja do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Em Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Está escrito lá. Ou seja, o que são essas todas? O que é essa graça de Deus, essa graça salvadora? Cristo Jesus. Cristo se mostrou salvador para todas as pessoas. Quem são essas todas as pessoas? Todas as tribos, todas as nações, todas as classes, para todas as pessoas, homens e mulheres, todas as pessoas, não o mundo inteiro, né? Aí tem a ideia, fala, poxa, Deus salvou o mundo inteiro. Não, você sabe que algumas pessoas vão crer e outras não, né? Então, é para todas as pessoas no sentido de classes, raças, tribos, línguas, nações. E apesar de muitos serem chamados, muitos são chamados ao Evangelho, poucos são escolhidos. Você deve ter ouvido já falar essa frase, que é o próprio Senhor Jesus que diz, né? Então, a igreja de Cristo, ou seja, todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os períodos, a igreja de Cristo é o alvo da eleição. Não o mundo inteiro, né? Mas aí, como diz João 3,16, todo aquele que nele crê. E aí você diz, bom, quem nele crê? Quem o Espírito convence? E o Espírito convence em todos? Não, o Espírito não convence todos. Mas por quê? Por causa do Espírito? O Espírito não tem força para convencer? O coração da pessoa é muito enganoso. Não, porque o Espírito vai convencer aqueles que são os eleitos de Deus. Né? O texto está muito claro aqui, falando sobre que nos abençoou. E continua assim, de quem são as bênçãos? Quais são as bênçãos, né, da eleição? Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quais são todas essas bênçãos, né? Todas as bênçãos nas regiões celestiais. Paulo ele coloca a palavra todas aqui, que em grego significa para o português, todas mesmo. Todas as bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais, ele está fazendo uma distinção nas regiões celestiais, nas regiões celestes, no lugar inacessível ao homem, nas regiões celestiais, diante de Deus. E essas bênçãos quais são? Elas estão concernentes à salvação. Então, os teólogos, eles vão fazer uma sequência, eles estudando as Escrituras, eles vão tentar explicar como acontece a sequência da salvação. Então, é chamado de ordem salutis, em latim, que é a ordem da salvação em português, não precisa nem falar ordem salutis. Diz assim, o processo, são 9 etapas. Primeiro a eleição, Deus nos escolhe,
antes da fundação do mundo, é o que o texto está escrito. Deus nos escolhe. Depois tem a vocação. O que é a vocação? É o chamado de Deus. Deus nos chama eficazmente. Ele quebra as nossas barreiras, derruba as nossas defesas. A nossa rebelião contra Deus é destruída aqui. E aí Deus regenera o nosso coração por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa regenerar o nosso coração. Depois disso vem a conversão. O que é conversão? É a disposição mudada. Conversão. Quando você faz uma conversão de carro, você está vindo por uma via e você faz a conversão para o outro lado. É tomar um rumo completamente distinto. Depois vem a conversão. Depois vem a justificação. O que é a justificação? A palavra justificação é um termo florense. Na carta de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vemos ele tratando sobre a questão da justificação pela fé. Ser justificado é ser declarado justo diante de Deus. É a justiça de Cristo Jesus sendo imputada ao pecador. Os méritos de Cristo sendo imputados a nós. Então nós somos declarados santos e irrepreensíveis diante de Deus. Obviamente não por conta dos nossos méritos, mas por conta do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Né? E depois vem o ponto 6, a adoção. Depois da justificação, e aí aqui um termo interessante, a justificação pela fé, a fé é a primeira evidência de que você foi salvo, né? Quem condiciona a fé a você? Quem aplica a fé a você? Nós como seres caídos, seres completamente inclinados a fazer aquilo que é mal, como nós vimos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, se eu não estou enganado, como o próprio Deus vai declarar que nos tornamos completamente inclinados para fazer aquilo que é mal, completamente alienados de Deus. Como nós vamos ter disposição para ter fé? Paulo ele escreve, se eu não estou enganado, na primeira carta aos Coríntios, que é o próprio Espírito que ortoga a fé em nosso coração. A conversão ela sempre está relacionada a fé e arrependimento. Essa questão de, eu só tenho fé, mas não me arrependo daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz, de quem eu fui no passado, é uma conversão fajuta. Todo convertido, ele reconhece que é pecador, ele reconhece a sua limitação e que reconhece também que necessita de um Salvador perfeito, Cristo Jesus. Nesse momento, quando ele reconhece que ele está arrependido, coração contrito, e ele deposita a sua fé em Cristo para salvá-lo, aqui está ocorrendo a justificação. A partir da justificação, nós temos a adoção. E aqui, a partir da adoção, irmãos, que nós vamos escolher as bênçãos. Meu professor disse que é o clímax da eleição, é a adoção. É aqui que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos família de Deus. Na sequência, nós sentimos esses processos, o processo da santificação, onde que os crentes que após a conversão, eles passam por um processo de santificação. Nós temos sido transformados de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Nós não somos perfeitos, temos sido trabalhados de glória em glória, e no último dia nós seremos glorificados, teremos um corpo perfeitamente glorificado, assim como no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas antes da glorificação temos a perseverança. É o próprio Senhor que nos conduz, é o próprio Deus que nos atrai. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos abatidos, é o próprio Deus nos trazendo para perto dEle. Poxa, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas você sabe que no seu íntimo, você sabe que você precisa estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, alimentando-se da palavra de Deus, se recompondo com as verdades de Deus para viver uma vida reta diante de Deus. Então, esses são os 9 pontos aqui que os teólogos reformados chamam de ordem da salvação: eleição, vocação, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Só que há algo muito assustador nessa declaração de Paulo. Paulo está dizendo que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou. Meus irmãos, está falando do passado, né? No grego, o modo que nós utilizamos é o auristo. O que é o auristo? É algo que aconteceu e permanece no passado. É como algo terminado, uma ação concluída. É isso aqui. Só que você diz, mas eu não sou glorificado ainda. Eu não estou glorificado, eu não estou com um corpo glorificado. Eu não sou santo. Eu peco, eu sei disso. E aqui é maravilhoso, porque em Cristo, diante de Deus, nós estamos em Cristo. Temos que lembrar isso aqui, nós estamos de Cristo. Diante de Deus, Deus não olha para as nossas iniquidades, Deus olha para nós através do sangue de Cristo. E Cristo fez a obra completa, perfeita. Quando Deus olha para nós, nós estamos glorificados diante de Deus.
Então nós estamos num processo do já e do ainda não, completamente pecadores, somos pecadores, num processo de santificação, mas diante de Deus nós somos perfeitos. Isso aqui é uma tensão do já e o ainda não, uma tensão escatológica, mas isso aqui é para ficar bem claro que você diante de Deus, você é visto através do sangue de Cristo Jesus. A obra vicária de Cristo Jesus, a substituição penal de Cristo Jesus foi aplicada a nós. Nós não estamos debaixo da ira de Deus, nós somos vistos através do amor de Deus. Com todas as bênçãos, e Ele já nos concedeu. Agora, Ele continua dizendo assim, todas as bênçãos celestiais já nos foram concedidas, mas em quem? Em Cristo. Meus irmãos, aqui, se nós vemos as bênçãos da eleição, aqui, agora nós vemos o fundamento da eleição. Paulo está dizendo agora qual é o fundamento da eleição. Perceba que Paulo está explicando tintim por tintim, para que não fique dúvidas, né, entre os efésios. Qual é o fundamento da eleição? É Cristo. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo é o fundamento da eleição. A eleição encontra o seu fundamento na obra perfeita de Cristo Jesus. Sem Cristo, a obra da redenção seria impossível. O Pai poderia ter escolhido, mas se o Filho não viesse para tomar o nosso lugar, seria impossível isso se concretizar. O Espírito poderia aplicar a salvação, porque é isso que o Espírito faz, mas se Cristo não viesse morrer pelos nossos pecados, não teria como Ele aplicar. Perceba como a Trindade trabalha de maneira uniforme, de maneira conjunta para a nossa salvação. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito aplica a redenção. É assim que acontece a redenção, de maneira trinitária. Mas o fundamento da eleição é Cristo Jesus. E nós temos essas bênçãos por causa de Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós e nos vê aperfeiçoados, é por causa de Cristo Jesus. Diante dele, assim nós estamos. Nós sabemos que nós pecamos diariamente. Nós sabemos que estamos num processo de santificação. Mas quando nós morrermos, o nosso corpo for glorificado, o nosso corpo se tornará assim como o do nosso Cristo. E assim seremos aperfeiçoados sem nenhum tipo de corrupção. Aquilo que era corrupto será revestido de corruptibilidade. Nós seremos santos, perfeitos diante de Deus por toda a eternidade. Sem mais a presença do pecado. Meus irmãos, sem mais a presença do pecado, você imagina que dia glorioso vai ser quando nós não termos mais a presença do pecado? Quando nós não temos que dizer para nós mesmos, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Nós estaremos aperfeiçoados diante de Deus. Isso aqui é um dia glorioso, que eu espero que todos nós estejamos diante de Deus, louvando a Ele por causa disso. Paulo, ele continua, e aqui no versículo 4 ele diz assim, antes da fundação do mundo, aqui está dizendo o tempo da eleição, antes da fundação do cosmos, antes da criação de tudo. E aqui, irmãos, aqui, de certa forma eu preciso refutar o arminianismo, porque o arminianismo diz o seguinte, que Deus ele precisa utilizar da sua presciência, Deus ele precisa olhar, olha a ideia, né, altamente, nós não vemos a palavra presciência em toda a Escritura, mas eles utilizaram esse termo para tentar ir contrário à doutrina da predestinação, que é bíblica. Você está vendo aqui que está escrito a palavra predestinação e escolha. Eles dizem assim, Deus, ele vai olhar lá no futuro, como se o futuro fosse uma entidade à parte de Deus, e ele vai ver se você teve fé. Ele vai olhar lá no futuro para ver se você teve boas obras. E aqui vai falar, bom, agora eu vou escolher essa pessoa aqui, porque eu sei que lá no futuro essa pessoa, ela vai me escolher. Olha que doutrina ridícula. Aqui nós estamos vendo que é antes da fundação do mundo. O tempo, ele é criado como? O tempo é quando existe mundo. Há uma relatividade do tempo, mas o tempo só começa a... É uma pergunta filosófica, o que é o tempo, né? Uma pergunta para a gente pensar o que é o tempo. Eu só consigo cronometrar o tempo, eu não sei explicar o que é o tempo. Ninguém sabe explicar o que é o tempo. O tempo precisa, para ser explicado, um início e um fim. Nós precisamos ter uma medição daquilo que é o tempo. E o tempo só tem início quando tem origem do cosmos, quando tem o início das coisas. Senão está no vácuo, não existe, não há tempo. Então, o texto está escrito bem claro aqui, antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade passada, Deus nos escolheu. Não está falando agora, está falando na eternidade passada, está apontando lá para trás. Você foi escolhido no momento certo, você ouviu a palavra de Deus e você teve fé para ser salvo. Então Deus nos escolheu lá na fundação do mundo. E num momento você vai ouvir a palavra de Deus,
E aqui eu gostaria de utilizar, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir a sola escritura, você vai ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não foi por causa de um testemunho que você teve fé. Não foi por conta de um vídeo que você viu na internet. Foi por conta da exposição da palavra de Deus. Às vezes você ouviu uma sentença, uma frase, um recorte da palavra de Deus. E Deus instrumentaliza para te alcançar com seus laços de amor. E aqui você vai ter fé. É o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. E aí nós somos, diante da sola escritura, nós temos fé. Sola fide, nós temos fé. Dois termos aqui muito recorrentes na Reforma Protestante. Sola escritura, somente a escritura. Sola fide, somente a fé. Salvação somente pela fé. E aqui a palavra utilizada é obviamente para combater os enganos de Tetzel, que era um marqueteiro da igreja romana, que queria vender indulgências para a salvação das pessoas. Naquele período, anterior a 1517, havia um grande mercado da fé. Não muito diferente como nós vemos na televisão, né? Nesses camelôs da fé, esses vendedores, esses charlatões da fé. Mas naquele período era muito parecido. As pessoas elas tinham que trabalhar para ter um tesouro no céu. Então elas compravam uma indulgência, que era um votinho. Elas tinham um papelzinho assinado pelo Papa. E todos nós sabemos, analisando os livros de história, que era para construir a Basílica de São Pedro. Esse dinheiro era revestido para construir uma instituição. Mas fechando aqui esse plano histórico e retornando para a nossa exposição, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Esse é o tempo da eleição. Então não foi agora que você escolheu, eu aceitei a Cristo agora, fui eu que escolhi. Não, você já estava sendo escolhido, você já foi escolhido no tempo passado, antes da criação do mundo, na eternidade passada. A sequência é a natureza da eleição. Ixi, acho que não está querendo ir aqui. Acabou a bateria. Eu vou pedir para... Foi agora. A natureza da eleição. Está escrito assim que Deus nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. A natureza da eleição é o próprio Deus, não nós. Então, aqui fica muito claro que não é eu que faço alguma coisa para ser escolhido, é o próprio Deus. Ele nos escolheu nele. E aqui, irmãos, aqui há uma ligação muito ampla com que nós não podemos perder a salvação. Eu vou repetir, nós não podemos perder a salvação. As pessoas acreditam que elas podem perder a salvação, porque elas acreditam que a salvação depende delas, porque elas se salvam, sabe? Elas precisam contribuir para serem salvos. Mas está escrito que Deus nos escolheu nele. Não há como perdermos a salvação, pois ela não se firma em nossa vontade oscilante e imutável, mas no decreto soberano de Deus. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, verso 5, diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu Cristo para a glória eterna dos homens, que são predestinados para ele, a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele nos escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse, como condição ou causa. Eu vou explicar isso aqui, que nós não perdemos a salvação, mas eu vou deixar mais para frente, que o texto diz muito claramente isso aqui. Mas entendermos isso, que a natureza da eleição é o próprio Deus e não nós, nada que façamos, é muito importante para entendermos que a salvação não tem como ser perdida. Olha o propósito da eleição. Ela tem um propósito, né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui a gente tem que agora entender de maneira muito clara. As pessoas podem olhar e falar, bom, já que eu sou um escolhido de Deus, eu vou viver minha vida como eu quero. Porque Deus já me escolheu, então eu vou viver a minha vida no pecado. Eu vou experimentar os prazeres do mundo, eu vou curtir, porque eu já sou um escolhido, né? Só que é o propósito que está aplicado aqui, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O termo sermos aqui está dirigindo a uma igreja, então está falando por senso de comunidade. Cristo salva a igreja. O indivíduo, o crente, mas eles têm que estar na igreja. É na igreja onde os nossos dons são desenvolvidos, é na igreja onde nós exercemos misericórdia, é na igreja, no corpo de Cristo, onde nós aprendemos a amar, onde nós juntamos forças para pregarmos o evangelho. É na igreja de Cristo Jesus.
Agora vamos para o outro lado. Se uns vão dizer, bom, já que eu sou escolhido, eu vou viver da minha vida como eu quero, outros podem levar para o outro lado, para um legalismo. Então eles vão falar, eu preciso ser santo e irrepreensível. Então a pessoa, ela é uma pessoa certinha nos seus modos, a conduta moral dela é correta, só que quando ela erra, ela fica desesperada. Putz, eu pequei, eu não sou um eleito de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que essa questão de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, é que o eleito ele não é perfeito agora, não nesse tempo presente. Nós não somos perfeitos. Nós vamos continuar no processo de santificação. Lembra da ordem da salvação? Nós estamos no processo de santificação. Nós vamos tropeçar muitas vezes, mas o eleito ele tem ódio do pecado, ele tem nojo do pecado, ele tem repulsa ao pecado, ele tem vontade de agradar a Deus. Então, quando ele peca, ele se arrepende e ele levanta de onde caiu. Não com as suas próprias forças, mas porque tem a mão estendida. E essa mão estendida tem força para nos levantar. E é o próprio Deus que nos levanta quando nós caímos. Agora temos o modo da eleição. Paulo continua falando assim, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele. Opa, a palavra predestinou aqui, as pessoas têm uma repulsa a essa palavra, predestinou. O que é predestinar? Vamos fazer uma diferenciação aqui. O que é escolher e o que é predestinar? Escolher é diante de várias pessoas, ele vai escolher alguns. Eu quero usar uma ilustração. Imagine que a humanidade toda caída em pecado, todas elas estão cegas, estão rumando para um precipício, todas elas andando para um precipício, de destruição, de morte. O Senhor vai e tira as vendas de alguns, escolhidos por Ele. Aí você vai dizer, bom, por que não tirou de todos as vendas de todos? Deus é injusto. Por que Deus não salvou toda a humanidade? Ele tem poder para isso. Nós vamos ver o porquê Ele fez isso, porque Ele quis. Mas porque ele chega a ser injusto? Ele chega a ser injusto por ter tirado só algumas vendas, salvado só algumas pessoas? Ele seria injusto se a salvação fosse um direito nosso. Não é. A salvação não é um direito nosso, de ninguém. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos para que o nome dele seja glorificado. É isso que o texto está dizendo bem claro aqui. E em amor, ele, vou fazer aqui novamente a acepção, eu não fiz a distinção. Escolher, ele escolhe um em meio outros, né? Essa a gente pode aplicar. O que é o termo escolher? Escolher um diante de várias possibilidades. Agora, o que é predestinar? É dar você destinar uma pessoa antecipadamente, destinar alguma coisa antecipadamente. E todas as coisas estão no governo soberano de Deus. Se Deus não é soberano sobre todas as coisas, Ele é um Deus bem fraquinho, né? As pessoas que acreditam que falam, não, Deus vai permitir que eu escolha a minha salvação e eu vou resistir a Ele. É uma ignorância sem tamanho. Como você pode resistir a Deus? A Escritura diz, né? Quem és tu, homem, para resistir ao próprio Deus? Então vamos analisar essa sentença aqui, o modo da eleição. Em amor nos predestinou para Ele. Qual é o modo da eleição? Qual é o modo de Deus agir na eleição? Em amor. Em amor, Deus nos predestinou. Deus, Ele comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. É isso que Romanos 5:8 diz. A carta de João, a primeira carta dele, diz assim, que se nós o amamos foi porque Ele nos amou primeiro. A Escritura toda está repleta de declarações sobre isso. Deus, Ele rege e direciona todas as coisas para os seus fins pretendidos. E Ele nos predestinou para Ele em amor. Esse é o modo operante que Deus utiliza para nos alcançar. Predestinação em amor. Ele é o amor, Ele nos alcançando com amor. E agora é o clímax da eleição. Para sermos adotados como seus filhos. A adoção é o clímax da eleição. Olha só, o que seria a adoção? A adoção é o ato de nós pertencermos à família de Deus, sim. Mas o que nós somos antes de sermos adotados por Deus? As pessoas dizem assim, bom, todos os homens são filhos de Deus. Eu não sei em qual texto da Bíblia elas viram isso. Todos os homens caídos são considerados como criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós somos adotados. A Escritura chama aquele que não é regenerado de filho da ira e de filho do diabo. É isso que está escrito na Escritura. Todo aquele que não é convertido, não tem um coração regenerado, é chamado de filho da ira e de filho do diabo. Bom, Caio, qual texto está escrito isso aqui?
Tá, filho da ira está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Filho do diabo está escrito em qual texto? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Está escrito lá, você pode conferir na sua Bíblia. E aí, durante esse período, não existe uma orfandade espiritual. Nós ou somos filhos do diabo ou somos filhos de Deus. Ou somos filho da ira ou filho do amor. Não existe um momento que você fala, bom, agora eu me tornei um órfão. Sou um órfão, não tenho um pai. Não tem, você sempre tem um representante pactual. Ou seja, em Adão, mortos em delitos e pecados, ou seja, em Cristo, ressurreto, vivo para a vida eterna. Não há um meio termo, falamos, agora eu sou neutro. Né? As pessoas pensam que tem uma neutralidade, aí ela fala, eu sou órfão, eu era órfão, hoje eu sou filho. Não existe orfandade. Nós éramos filhos do diabo quando nós cremos em Cristo, por conta do seu alcance soberano e gracioso, nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos liberta dessa paternidade diabólica e nos torna filhos do amor. E a partir da adoção usufruímos dos benefícios da salvação. E aqui a sequência. Lembra que eu falei eleição, vocação, regeneração, conversão, justificação. Aí quando nós somos adotados, nós começamos a experimentar de fato, experiencialmente. Né? Aí nós temos o contato com a nossa santificação. Aí nós começamos a perceber, antes disso aqui é tudo um processo transcendental, nós não temos acesso. Você não tem como saber, bom, agora eu fui regenerado. Você não sente a sua regeneração. Você começa a sentir a partir do momento que você tem fé e você é adotado, e aí sim você passa pelo processo de santificação. E aí você sente. E aí você pode falar, bom, tem uma questão subjetiva e tem uma questão objetiva nessa questão. Mas até então você não sente, você não tem nenhum tipo de percepção. Então nós temos a adoção, a santificação e a perseverança e por fim a glorificação. Esses últimos 4 nós sentimos. Meus queridos, como nós podemos exemplificar isso aqui? Para sermos adotados como seus filhos. Eu gostaria de usar outra ilustração. A ilustração enriquece aquilo que eu estou querendo transmitir. Imagine você que você é um menor infrator. Você é alguém que cometeu alguns assaltos quando era criança, fez alguns assassinatos, isso tudo ainda menor de idade. E de repente você é preso. Você está sendo encaminhado para a Fundação Casa. Você está sendo levado para a Fundação Casa para receber aquilo que você merece. E de repente aparece um homem muito rico, que recentemente perdeu o seu filho. E ele chega e intervém nessa ação e ele te adota. Ele te adota para ser o seu pai. E ele te traz para a sua mansão. E você chega na mansão, é uma mansão imensa, quartos imensos. Você vai ficar com o quarto do filho daquele homem, o filho falecido daquele homem. Toda a herança do filho agora é sua. Basicamente é isso que aconteceu com nós. Nós éramos destinados a uma destruição, a um lugar de sofrimento, um lugar de dor. E o próprio Deus intervém e nos traz, nos adota e nos dá a herança em Cristo Jesus. Mas o filho desse homem, ele morreu, mas ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Aqui é o clímax da eleição, o momento da adoção, quando nós somos adotados por Deus. Paulo ele continua dizendo sobre o meio da eleição, e nós estamos caminhando aqui para o fim. Por meio de Jesus Cristo. Solos Christus, somente Jesus, somente Cristo. Outro termo utilizado na Reforma Protestante, solos Christus. O meio da eleição é somente Cristo. Não santos, não mediadores, medianeiros, não promessas, não votos, obras de caridade, nada que façamos. Somente Cristo é a porta da salvação, é por meio de Cristo Jesus. Não há nada que possamos fazer. É somente por meio de Jesus que nós somos adotados. Não é pagar promessa para determinado santo, nada disso. O texto é muito claro que é por meio de Jesus Cristo. Hebreus diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outra mediação, não há santos, não há mediadores, medianeiros, nenhum tipo de intervenção humana para que nós tenhamos acesso à salvação. A eleição, então, o meio da eleição é Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós alcançamos a salvação. Ele é a porta, ele diz que ele é a porta para a salvação. Aqui nós vemos na sequência a vontade da eleição. Quem então tem vontade? Segundo o propósito de sua vontade.
Então Deus, ele se agradou a salvar os eleitos motivados pelo bom prazer de sua vontade. Então onde está o nosso livre-arbítrio? Mas é minha vontade. Não é sua vontade. É a vontade soberana de Deus. O seu livre-arbítrio ficou condicionado e distorcido por conta do pecado. Precisa de uma intervenção divina para ser alcançado por Deus. E aí você vai falar, bom, mas eu tenho escolhas. Eu escolho algumas coisas. Eu gosto desse pastel aí que está sendo feito. Eu acho que ele é de queijo. Estou fazendo uma propaganda já. Queijo ou de frango. Eu tenho escolhas. Isso aqui nós chamamos de livre agência. O Senhor nos disponibiliza para tomarmos algumas escolhas. As nossas escolhas estão livres, mas não para crermos em Deus. Para crermos em Deus, nós estamos corrompidos por causa do pecado. A não ser que o Espírito nos atraia e nos traga para si, a nossa vontade é inclinada para fazer aquilo que é mal. Como Lutero, ele escreve um livro chamado Nascido Escravo. Se você puder, depois leia, é um livro bem fininho. Eu gostaria de falar sobre que a salvação não é perdida. Paulo, ele vai escrever isso em Romanos. Ele vai dizer assim, em Romanos 8, capítulo 29 e 30, depois leia. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, ele conheceu no sentido de eleger, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha só, também chamou. E os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Todos os termos estão no passado. Você, diante de Deus, é declarado glorificado por conta de Cristo Jesus. Você acredita que Deus, ele, em dado momento, ele vai te falar, bom, até aqui eu fiz esse processo aqui, eu vou somente predestinar, vou chamar, justifiquei, agora eu vou deixar com ele. Você acha mesmo, se Deus deixar a salvação na nossa mão, nós vamos ser salvos? Não, não vamos ser salvos. Nós precisamos do tempo todo, o seu amor nos alcançando diariamente, nos atraindo para si. Nós precisamos de Deus 24 horas por dia. Caso contrário, a nossa salvação não é assegurada, é somente por meio de Cristo. Em Cristo, irmãos. Não é a nossa vontade, não é o nosso livre-arbítrio, não é o seu decreto que você decretou que vai ser salvo, ou porque você fez algum voto. De forma alguma, o texto, Paulo está escrevendo de maneira clara aqui, mais claro que isso é impossível. E ele fala na sequência, a glória da eleição. De quem pertence a glória da eleição? Os remidos devem louvar a Deus pelo seu grande amor. Paulo vai escrever em Efésios, na sequência, que a salvação não vem pelas obras. Não há nada que façamos. Paulo está escrevendo, ele é o autor inspirado, para que ninguém se glorie. Para que dizer, não, mas se eu não for buscar, aí eu não sou salvo. A pessoa fala, não, se eu não perseverar, até o ato de você perseverar, o próprio Deus te dando força, você não tem de onde extrair força, é o próprio Deus te sustentando com a destra poderosa dele. Nós não temos como perseverarmos se não for o Senhor. É pela graça, irmãos, sola gratia. A salvação pertence ao Senhor. Isso aqui é o que é engraçado. Spurgeon até vai dizer que quando Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor, é no momento que o grande peixe cospe Jonas. E Spurgeon vai dizer que o grande peixe era arminiano, porque eu tenho ouvido que a salvação pertence ao Senhor. Ele vai cuspir. Eu não acredito. Mas a salvação pertence ao Senhor, não pertence a nós não fazemos nada para sermos salvos. O Pai escolheu, o Filho redimiu, o Espírito aplicou. A glória pertence somente a Deus, a glória da eleição, para o louvor da glória de sua graça. Sola gratia e só lhe deu glória, somente Deus a glória. Nós falamos aqui rapidamente sobre os 5 solas embutidos nessa mensagem. Agora, qual é o preço da eleição? E aqui nós estamos concluindo. O preço da eleição é que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Algumas pessoas vão dizer, mas eu preciso pagar o preço para ser salvo. Você não paga o preço para ser salvo. Meus irmãos, a salvação, nós não pagamos preço algum para sermos salvos. Tem até músicas que falam isso. Eu estou pagando o preço para ser salvo. Que ridículo. Não está pagando preço de nada para ser salvo. Agora, tem um preço que nós pagamos para anunciar o Evangelho. Isso aqui nos custa tudo. Então, para nós sermos alcançados pela graça, não custou nada para nós. Mas custou muito para o Pai. E o Pai entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Eu gosto de utilizar o termo que o céu faliu, aquilo que tinha de mais precioso, de mais rico, o Pai entrega para nós. Ele entrega o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Arremetendo ao Salmo 135,
Nós somos tesouros preciosos para Deus. O Pai nos enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso porque nos ama. Olha só que maravilhoso. Olha que riqueza que nós temos para louvar a Deus. Nós não pagamos para a nossa salvação, mas Cristo pagou. Devemos ficar maravilhados diante do maior presente que poderíamos receber. Qual o maior presente que você poderia receber? Uma casa? Um carro? Isso aqui você consegue comprar, o dinheiro paga. Agora a salvação é somente pelo alto preço, pelo sangue precioso de Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster diz assim no capítulo 3, seção 6, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Ou seja, Ele te predestinou, mas todos os meios para você alcançar a salvação, Ele está concedendo. Ele preordenou todos os meios. A igreja do Senhor, a ceia, a pregação da palavra, a comunhão dos irmãos, o Senhor, Ele preordenou todos os meios para que ficássemos firmes e alcançássemos o tão esperado dia da nossa glorificação. Nós não temos direito algum de sermos salvos, mas é por meio do amor que fomos salvos. Ou seja, o Pai, Ele escolheu alguns e a outros Ele predestinou para a ira, Ele preteriu. Que é isso? Voltando para aquela ilustração que as pessoas estão indo para o rumo ao precipício, deixou como estavam. Isso que é preteriu. Ele escolheu alguns e preteriu a outros, não escolheu a outros. É isso que o texto diz. Na sequência, você pode fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses quando chegar na sua casa e ainda tiver alguma dúvida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que Deus é aquele que começa a boa obra, mas é aquele que é fiel para cumprir. Do início ao fim, é o Senhor nos sustentando. Eu gostaria de convidar o louvor para vir aqui à frente. Eu gostaria de aplicar algumas lições, meus irmãos. Nós devemos louvar a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas nas regiões celestiais. É isso que Paulo está falando. Pelo seu imenso amor em nos escolher para Ele e pela graciosa predestinação de sermos adotados como seus filhos. Eu gostaria de extrair 3 lições rápidas. Busque a santidade. Busque a santidade, irmãos. Se você é alguém que creu na mensagem da salvação de Cristo, busque ser santo nos seus afazeres, dentro da sua casa, como marido, como esposa, como filho, como empregado. Seja alguém que seja santo em todo o tempo. Relacione-se com Deus. Nós fomos atraídos em amor, é um modo de eleição, em amor. O próprio Deus, Ele nos atraiu em amor. E nós devemos nutrir esse relacionamento através da leitura diária da palavra, através da oração, através de louvores diários. E por fim, bendiga ao Senhor. Louve ao Senhor. Esse aqui é o desafio para essa semana. Encontre momentos durante o dia para você agradecer a Deus. Bendiga a Ele. Em todos os momentos nós temos várias partes do dia para louvarmos a Deus. Desde quando nós nos levantamos até quando nós nos deitamos, nós temos motivos para bendizer o seu nome. E agora, meus irmãos, nós vamos entoar um último cântico. O capítulo 3 da confissão, ela diz que a doutrina da eleição, deste alto mistério de predestinação, deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra, ou seja, no texto, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao evangelho desta doutrina, fornece motivo de louvor, reverência, admiração de Deus, bem como humildade, diligência e abundante consolação. Nós temos motivos para louvar a Deus nessa noite, não temos? Vamos louvar a Deus. Se coloque de pé em seu lugar. Louve a Deus por tudo isso que foi pregado nesta noite.